Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, glória a Deus, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live abençoada. Hoje nós vamos falar da visão familiar. Então toda sexta-feira a gente tem ministrado aqui nosso Shabbat e durante esse período nós estamos falando sobre a importância da família. Então aí por algumas semanas ainda nós vamos usar esse tema da família para que a gente possa estar ministrando a vida dos irmãos, amém? Então hoje nós vamos falar da visão familiar. Então, como eu disse na live retrasada, porque na sexta-feira passada não teve live, eu disse o seguinte, que fé e família são dois assuntos que eles se mesclam, eles andam juntos. Então, portanto, eles são impossíveis de ser separados, não tem como a gente separar. E a gente precisa entender que da forma que a gente se relaciona com família vai afetar o nosso relacionamento direto com Deus. Por quê? Porque Deus usa as figuras familiares. Quem são as figuras familiares? Pai, mãe, filhos, para que, através dessas figuras familiares, Deus venha se revelar. Então, a forma que a gente vai viver nesse ambiente familiar vai revelar o nosso relacionamento com Deus. Então, não tem como você viver família e você separar a fé. Não tem como. Então, a fé e família, elas andam de mãos dadas, porque é assim que Deus quer. Por que a família ela é importante? Por que a gente tem que estar ministrando sempre para as famílias? Porque se a família, porque ela é importante para Deus, porque ela para nós também é importante. Então, se ela tem uma importância para nós, que venha nos abençoar, por isso que Deus dá essa importância para a família. Porque através da família é onde a base emocional e espiritual vai ser construída. Então, por isso que Deus dá toda a importância à família, porque ela é importante para a nossa construção, tanto emocional como espiritual. Então, a gente vai entender esses aspectos. Então, por que Deus permitiu que esses assuntos, fé e família, eles estivessem tão misturados, tão juntos? Porque a família é a parte de valores que o próprio Deus estabeleceu e usa para poder se revelar a cada um de nós. Então, Deus se revela dentro do aspecto familiar. Então, nós precisamos entender que, embora Deus abençoe a família e nos permita ter alegrias, realizações dentro do contexto da família, o propósito dele vai muito mais além da nossa própria vivência familiar, a nossa alegria, a nossa satisfação em família. Então, esse aspecto diante de Deus, ele vai muito mais além. Então, Deus não quer apenas só trazer alegria, paz, comunhão para a nossa família. Ele quer trazer algo mais além. Ele quer trazer algo mais importante para esse convívio. Então, a gente precisa entender isso. E baseado nessa estrutura, que a família é importante para Deus, porque ela é importante para nós, e que as figuras familiares se revelam o próprio Deus, nós precisamos entender que existe uma força externa e interna que é movida por Satanás, que é o nosso inimigo principal, que ele luta contra a construção dessa família, ele luta contra a base dessa família. Por que ele faz isso? Porque o diabo, o ataque dele se concentra no próprio Deus e na nossa relação com ele. Ou seja, na verdade, o diabo ele quer nos afastar o tempo todo de Deus. Por isso que Deus ele sempre pede, eu quero o primeiro lugar no coração de vocês. E o diabo ele sempre quer roubar o primeiro lugar do nosso coração. Então, quando a gente vai falar de santidade, a gente vai perceber que santidade é o quê? Separação do homem com Deus. Lá em Isaías fala que os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação dos homens e Deus. Então, o que Deus quer através da família é fazer com que a gente se aproxime cada vez mais dele. E o diabo, em contrapartida, quer fazer o quê? Nos afastar cada vez mais de Deus. Por isso que o ataque dele se concentra em quem? Em destruir as famílias. Amém?
Amém. Eu tô quieta, ele fica olhando pra mim, tipo assim. Eu sei que você tá doida para falar, pode falar. Não, eu tô quieta, estou escutando. Concorda ou não concorda? Concorda? Amém ou não amém? Amém. Então fala um pouquinho que eu vou beber uma água aqui. Então, como a gente estava falando, o Fábio estava falando, a família ela tem essa função, né, de trazer estrutura à vida do homem, estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura física, proteção espiritual, proteção emocional, proteção física. E quanto mais nós aprendermos sobre a função da família, mais saudáveis nós seremos. Seremos saudáveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque a nossa vida é como esse tripé que está segurando essa câmera. É espírito, alma e corpo, então é um tripé. Se um desses está fora, o que acontece? Desequilíbrio. Então não adianta uma família excessivamente espiritual se está mal emocionalmente. Isso. Se não há proteção, não há proteção física, se fisicamente, às vezes a pessoa é muito espiritual, ora muito, mas tem um problema violento, que muitas vezes é um problema que precisa de um tratamento emocional, psicológico, não só ficar orando, você precisa ter atitudes, ter treinamentos, buscar ajuda, né, para vencer certos padrões de comportamento. Então, a família, ela precisa, né, se fortalecer nesses 3 âmbitos. Ela precisa ter proteção para todos os membros, que até o marido precisa de proteção, todos, a esposa, os filhos, até o marido precisa ser protegido, né? Que às vezes a gente vê a figura masculina tão forte, mas a própria família também precisa estar protegendo o homem, né? O marido, essa figura masculina, né? E paterna que nós temos na família. Então, a família ela precisa estar equilibrada em Deus. E Deus não traz só um equilíbrio espiritual. Se for só espiritual, está desequilibrado. Porque Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Então, na família tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter a ação de Deus no espírito, na alma e no corpo. Então, quando o diabo, na verdade, ele fere a família, ele está tentando distorcer a imagem de Deus que nós temos. Então, a família ela funciona como uma espécie de lente que determina qual é a revelação de Deus que nós temos. Então, a gente vai perceber que existem algumas pessoas que tiveram uma deficiência muito grande em seus relacionamentos com seus pais. Então, elas têm grande dificuldade de entender a paternidade de Deus. Por quê? Porque isso foi roubado de dentro das famílias. Porque o pai, a figura do pai, ele está representando a figura paterna de Deus. E quando essa imagem do pai dentro da família, ela é distorcida, ela está diretamente afetando o nosso relacionamento com Deus. Porque a imagem que nós temos do nosso pai terreno, nós geralmente, na maioria das vezes, e é dessa forma que tem que ser, por isso que a figura do pai é importante no seio da família. Quando o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, ele é distorcido, ele é conturbado, ele, na verdade, ele vai trazer uma confusão em relação à real paternidade de Deus. Então, quando a gente lida com algumas pessoas, principalmente no âmbito de igreja, a gente vai ver a grande dificuldade das pessoas entenderem a paternidade de Deus. Quando a gente cita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o unigênito, para que morresse por todos nós, para que nós não viéssemos a perecer, as pessoas têm dificuldade. Que amor era esse de Deus? Porque a figura paterna que era responsável aqui na Terra de transmitir essa imagem de amor, de carinho, de proteção, foi roubada. E geralmente no seio das famílias, os filhos têm muita dificuldade quando eles crescem de associar se associar à paternidade de Deus. Eles não compreendem o amor de Deus. Por quê? Porque esse amor que era para ser revelado dentro do seio da família através das figuras familiares foi distorcido. Por isso que Satanás ele bate sempre na família, tentando destruir a imagem de Deus no seio da família. Então, o que a gente vai ver? Uma sociedade hoje que vive um caos familiar. As pessoas hoje têm traumas de família, as pessoas não querem saber viver em família. Quando fala em casamento, as pessoas tendem a pegar
o testemunho que eles tiveram dentro de casa, vamos dizer assim, a problemática que eles tiveram com seus pais, eles tomaram assim, parecia que eles tomaram uma injeção contra a família. Então eles têm grande dificuldade. Não é porque você teve uma experiência ruim dentro da sua casa com seus pais que a família não presta. Então a família de Deus é nesse ambiente familiar que Deus quer se revelar a cada um de nós. Lembrando que após a queda de Adão, nenhuma família vai conseguir representar exatamente o amor divino, né? Porque nós perdemos aquela essência do princípio. Nós somos imperfeitos. Isso, mas isso já é também necessário. Por quê? Porque se houvesse plenitude total nos pais, na família, até mesmo no casamento, nós não iríamos procurar Deus. Como diz, né, o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, é para dar uma ideia, é para dar um caminho, Isso. Entendeu? Para dar um caminho, mas não haverá nem paternidade, nem maternidade, nem família, por melhor que seja, que vai conseguir preencher. Então essa família vai conduzir, né, esse indivíduo, essa criança, ela vai mostrar o caminho e ela vai seguir esse caminho, que é buscar uma plenitude em Deus, né? Porque também, né, seria um peso muito grande sobre os pais, né? Isso. Essa representatividade divina, do divino, é parcial, como nós somos falhos. Ao mesmo tempo que nós tocamos o divino, nós somos humanos. No mesmo tempo que nós temos o santo, tem o profano, tem aquilo que não é divino em nós. Porém, é um caminho, é uma luz, né? É um guia, é um apontamento, né, para os nossos filhos, porque perfeito nós já sabemos, ninguém vai ser, ninguém será, a gente vai buscar um desenvolvimento, porém nós sempre vamos errar e isso não é ruim, sabia, pastor? Errar no sentido, né, a gente não está falando um erro para a morte, a gente não está falando sobre erros humanos, nós somos humanos, os filhos saberem também que nós não somos perfeitos, que nós também dependemos de Deus, do amor de Deus, da misericórdia, que é a misericórdia para os pais, a misericórdia para os filhos e a salvação, enfim, esse conjunto. É muito importante o perdão, né? Que os pais precisam perdoar os filhos perdoar os pais, e assim a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E uma realidade também, fazendo um paralelo da igreja com a família, o que é a igreja? A igreja é a mistura daquilo que é divino com aquilo que é humano. Por quê? A igreja ela é imperfeita, ela nunca vai chegar ao padrão que Deus espera. Por quê? Porque nós somos carnais. Enquanto, né, a gente enquanto não for a restauração de todas as coisas. Então, a igreja é a união daquilo que é divino com aquilo que é humano. Por isso que a igreja tem as suas problemáticas de relacionamento. Como família. Como família. E é nesse ambiente que é a união do divino com o que é humano, é nesse ambiente que Deus quer nos curar, quer nos tratar, é nesse ambiente que Deus quer transformar o nosso caráter, é nesse ambiente que Deus quer fazer com que a gente venha crescer, tanto emocionalmente, espiritualmente. E a família é a mesma coisa, é aquilo que é o divino com o humano. A família é imperfeita como a igreja é. A família tem os seus problemas, tem os seus dilemas de relacionamento. Precisa de perdão. Então, mas é nesse ambiente que Deus quer o quê? Nos transformar. É nesse ambiente que a nossa estrutura emocional e espiritual ela é formada. E é dessa forma que Deus quer. Por quê? Porque Deus, ele como cabeça, nós que somos imperfeitos, e a gente precisa reconhecer a nossa imperfeição para que a gente sempre dependa dele para poder ser ajudado nessas causas que para nós elas são impossíveis. Agora, como saber o limite, então? Qual é o limite, então, dos erros, né? Porque quando a gente fala assim, a gente não está dando margem, né, para uma família estar debaixo de, vamos dizer assim, de pecado, né? A família é assim mesmo. Não, nós erramos, mas nós temos que buscar. Então, a Bíblia é o parâmetro do limite, né? A Bíblia dá um limite. A Bíblia ela nos dá um valor de juízo, de entendimento. Então, a família precisa conhecer a palavra para ela também conhecer onde ela pode melhorar, onde ela tem errado, onde ela pode acertar.
aonde ela precisa de graça, misericórdia. Então, a palavra é o guia dessa família, que vai ajudar essa família nesse caminho. Amém. Então, nós precisamos entender essas duas visões que se misturam, fé e família. Então, a visão que nós temos de família vai afetar diretamente a visão que nós temos acerca de Deus. Por que é importante reconhecer isso? Porque se nós não soubermos separar a família terrena com as suas dores, com seus problemas, com as suas aflições da família celestial, com as suas bênçãos e dádivas, nós não vamos viver a plenitude de Deus. Então a gente precisa fazer essa separação da família terrena e da família celestial. E a gente também precisa compreender que a família terrena, ela é imperfeita, ela tem os seus defeitos. Então ela se separa da família de Deus, que é a família de Deus que é perfeita, que ela tem as suas dádivas e as suas bênçãos. Então, o salmista Davi, ele no Salmo 27:10, você pode anotar esse salmo aí que é muito importante para que você sempre, quando você for orar, você esteja citando esse salmo para Deus, que fala assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então aqui a gente vai ver que o salmista, ele nos ensina a separar, fazer uma separação da família terrena, da família celestial, ou seja, da família que nós espiritual e a família que nós vamos ter. Então a gente precisa fazer essa separação. Então ele faz, porque mesmo se os meus pais, meu pai e minha mãe me abandonarem, ele está falando que dos pais deles terreno. Ele está falando, se acontecer isso, deles me abandonarem, os meus pais terrenos, eu tenho a plena certeza e a plena convicção que o meu Senhor me acolherá. Isso é entendimento sobre família. Então ele entende aqui que a família terrena, ela tem os seus problemas, tem as suas falhas, os seus dilemas, mas ele reconhece que a família celestial, a família espiritual, que é a família de Deus, não vai abandonar ele. Então é nessa visão, nesse entendimento que a gente tem que caminhar aqui na terra até que o Senhor venha e restaure todas as coisas. Então, quando conseguimos distinguir isso, nós podemos então perceber que a despeito das nossas falhas, ou seja, da imperfeição das famílias, nós teremos um entendimento maior do que é Deus através dessas figuras sendo devidamente estabelecidas. Então a gente tem que entender isso. Isso se chama maturidade, meu irmão. Vamos separar a família terrena. Vamos reconhecer que a família terrena, ela é imperfeita, ela tem os seus problemas. Sim, mas a família de Deus, a família celestial, ela é perfeita. E nós precisamos fazer essa separação. Então, a família nossa, terrena, ela deveria ter esse lugar de não ter problema. Mas devido às nossas imperfeições, é lógico que isso não vai acontecer. Por causa do pecado, né, que entrou na humanidade, não tem ninguém perfeito. Né? Se não tem nenhum ser humano perfeito, não tem família perfeita. Então, a sua família, a minha família, é como as demais famílias, tem problemas, tem falhas, e inúmeros defeitos. Porque nós somos o quê? Nós somos carnais. O que nós não podemos nos conformar, lembrando, não vos conformeis com este mundo, mas vocês têm que renovar a mente de vocês pela palavra. Então, minha família é desse jeito mesmo. Não, peraí. Tem coisa que tem jeito, tem coisa que tem mudança, né? Tem coisa que tem mudança. Nós vamos falar disso. Então, o que Deus tem a oferecer às famílias? Já que a gente entende que a família terrena ela é problemática, ela tem as suas debilidades, o que Deus, então, ele tem a oferecer às famílias? Então, não é apenas uma restauração familiar, mas o que Deus ele quer mais promover é a visão de família, é um entendimento sobre família. Então, Deus ele não quer arrumar a família, porque tem aspectos e danos que nunca serão arrumados. Por exemplo, o relacionamento do filho com o pai ruim. Então, existem aspectos na minha vida familiar, no relacionamento meu com meu pai, que eu não tenho como mais mudar. Já passou, né? Já passou. O passado ninguém volta. Isso. E tem coisas que aconteceram na minha infância, na minha vida, que foram coisas muito ruins para mim, para a minha formação emocional, para a minha formação espiritual e familiar.
Então, e tem coisas que não tem como, não adianta você... Aí não tem como você pedir perdão, você perdoar, porque não tem como você mudar. Você pode perdoar, mas o estrago está ali, né? Assim, porque você perdoar não quer dizer que aquilo não aconteceu, principalmente na formação, quando você é criança, aquela lacuna, ela está ali, né? E o que fazer com aquilo agora? Então, e tem outro aspecto também, que é de pessoas que seus pais já morreram. Então não tem como consertar o estrago que foi feito para trás. Mesmo com o pai vivo, o pai ou a mãe tá vivo, você pode mudar o passado? Não. Ó, existem coisas, até para a gente viver a cura interior, que a gente tem que aceitar. O passado não tem como mudar, mas eu posso construir um futuro diferente. Isso. Então, essa visão que Deus ele quer restaurar. Deus não tem coisas que não adianta, não vai ter como. Eu já vi pais tentando pagar uma dívida que é impossível de pagar com os filhos. E fica aquela coisa amarrada, não flui. Por quê? A gente tem que entender, vamos perdoar uns aos outros, vamos perdoar o que os nossos pais fizeram, vamos seguir em frente. As coisas velhas, né, ficaram fazer igual Paulo, ele diz, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a vocação suprema que é Cristo. Então tem coisas que não adianta mudar. Como que eu convivo hoje com minha família? Perdoando, porque não vão conseguir me restituir. Então a gente precisa entender isso. O que Deus quer que, a partir desse entendimento que a gente tenha sobre a família, que nós tenhamos um relacionamento correto com os nossos pais a partir de agora, que a gente está entendendo. Entendeu? Que a gente não tenha dificuldade mais de entender a paternidade de Deus. Então, o que eu faço? Da minha vida para trás, o relacionamento que eu tive com meu pai, com os meus pais, eu não consigo consertar. Mas como eu tenho um entendimento bíblico e claro da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz, a partir de agora, com a constituição da minha família, eu me casei com Elianai, então a partir desse momento, eu constituí uma nova família. Então, a partir desse entendimento, nós vamos fazer o possível... Ter oportunidade, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros que aconteceram na nossa vida. Esse é o entendimento. É isso que Deus quer restaurar na nossa família. Sabendo, né, que nós vamos cometer erros, não vamos cometer os mesmos, né? Mas todos vão errar. É aquilo que eu falei, às vezes o camarada não teve uma vida muito boa com seus pais e ele tenta compensar isso na vida dos seus filhos e ele acaba frustrando mais ainda tentando corrigir esse erro. Então, por isso que eu estou falando, o que Deus quer restaurar na nossa vida é a visão que a gente tem de família. Nós estamos fazendo uma série sobre famílias, colocamos mandamentos familiares, a posição hierárquica da família no contexto espiritual. Colocamos Deus como o principal, a primeira coisa, e a gente precisa entender que a partir desses conceitos espirituais que a Bíblia nos ensina, nós vamos viver o quê? Um novo tempo com a nossa família. Vamos errar, sim, mas ter a capacidade de perdoar e corrigir as falhas que foram cometidas ao longo da nossa jornada. Então, o que Deus ele quer fazer é isso, esse entendimento, para que a gente não tenha dificuldade de entender a paternidade de Deus. Quem é que tem que revelar a paternidade de Deus na vida dos meus filhos? Sou eu, através de quê? De um homem que serve a Deus, que teme a Deus, que coloca a Deus em cima de todas as coisas, que ama o Senhor, que ama os seus mandamentos, que ama a esposa. Aí meu filho vai olhar para mim e vai falar assim, poxa vida, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem que ama a família, ama a sua esposa, eu quero ser o meu pai. Entender também ser igual ao meu pai. Da onde é a fonte que esse pai está se alimentando. Porque ele vai olhar também, meu pai tem falhas, mas eu vejo que meu pai tem algo de bom. Da onde é essa fonte? Aí ele vai encontrar, a fonte é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Então, qual é a fonte que alimenta as famílias? E interessante também que, biblicamente, as famílias, a visão bíblica de família não é só agora, não. É uma visão geracional, né? Isso. Então, isso aí vai entrar nesse próximo ponto que você vai falar. Então, tem aspecto na minha vida que eu não consigo mais tratar. Então, a partir de agora, de um entendimento bíblico,
eu começo a ter uma nova atitude, uma nova postura na minha vida familiar. Então, Deus quer preencher essas lacunas emocionais de relacionamentos familiares que não são perfeitos. Eu tive muita dificuldade na minha vida emocional, principalmente quando eu constituí minha família, minha própria família. Por quê? Porque feridas, lacunas emocionais se entranharam na minha vida. E eu passei um período muito difícil na minha vida em questões relacionadas às minhas emoções. Por causa de quê? Por causa da desestrutura, da falta de estrutura familiar que eu tive com os meus pais. Então, eu tive muita dificuldade e a gente costuma usar uma linguagem que é muita ferida na alma, com a alma muito doente, a alma muito calejada. Eu me tornei uma pessoa assim muito difícil de se expressar, de me comunicar. Até hoje eu tenho, como que eu posso dizer? Dificuldades ainda em certas coisas na minha vida, apesar de eu ter rompido em várias áreas da minha vida, mas hoje eu tenho dificuldade em algumas coisas, justamente por causa dessas situações que aconteceram na minha infância. Por que eu estou usando a minha vida como exemplo? Porque eu tenho experiência para falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você tá me ouvindo aí, você também se identifica com alguns aspectos no qual eu estou falando. Por quê? Porque a nossa família é imperfeita, ela sempre vai deixar um rastro de feridas emocionais, ou seja, lacunas emocionais. Por quê? Porque as nossas famílias são imperfeitas. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vive na sombra culpando os nossos pais. Senão a gente vai viver igual a Elias. Eu não sou melhor do que os meus pais. E a gente não consegue fazer a obra de Deus. A gente precisa entender que se a nossa família ela é imperfeita, nós servimos a um Deus que ele é perfeito. Não há ferida na nossa vida que Deus possa remover. Então, a gente precisa entender isso. Então, o Salmo 68:5 diz o seguinte, que Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. O que Deus está revelando aqui? Como pai de órfãos, que nós somos. E isso aqui é uma coisa muito interessante de a gente entender. Por quê? Porque Deus ele se declara pai de órfãos. Porque, na verdade, apesar de nós ter convivido com os nossos pais, porque órfão não é aquele que o pai morreu e a mãe morreu e ele foi parar no orfanato, não tem ninguém por ele. Não é nessa visão que a Bíblia está falando. Ele tá falando do pai presente, que está presente, mas ele, ao mesmo tempo, ele está ausente em quê? Em tratar com carinho, com o filho, com amor, com fidelidade. Então, ele se torna tão ausente nesses quesitos que ele se torna órfão de pais vivos. Então, por isso que Deus se coloca como o quê? Como juiz das viúvas e o Deus pai de órfãos. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa entender o conceito divino. O que acontece? Como a gente está falando aqui também, que a gente já falou em outras lives, sobre que a visão familiar divina é geracional. Então, a cada geração que se volta para Deus, ela recebe um nível de cura. Então, muitas vezes, os nossos pais foram órfãos, não tiveram um pai ou uma mãe. E aí nós já tivemos pais, só que eles passam para os filhos aquela mentalidade da orfandade. Querendo ou não, aquele vazio. Então, ele já melhorou numa geração, já tem o pai ali presente. Isso. Mas, querendo ou não, ele vai passar comportamentos, sentimentos dessa orfandade. Aí vai para um outro nível. Já aquela próxima geração, ela vai já ter um outro nível de cura. Isso. Que já vai passar um outro nível de cura, mantendo-se, né, nos princípios de Deus, né? Já vai levar um outro nível de cura para a próxima geração. Então, aquela promessa, às vezes, feita lá naquela geração lá atrás, naquele avô, naquele bisavô, serei seu pai, cuidarei de você, dos seus filhos, ela vai se cumprindo em níveis, em cada geração, de pouquinho a pouquinho, Deus vai transformando, se revelando. Qual é a plenitude disso? É quando as profecias do profeta Malaquias vai se cumprir. Quando? No futuro, que onde o coração dos pais se converteria aos filhos
e dos filhos aos pais. Por quê? Porque a revelação de Deus, as profecias de Deus, elas são progressivas. Deus, ele curou, está curando e ainda vai curar. Então, você vai ver que eu tive um nível de relacionamento familiar, estou tendo um nível maior de relacionamento familiar transmitindo para os meus filhos, e quando os meus netos vierem, eles vão ter um outro tipo de relacionamento num nível muito mais alto do que nós estamos tendo agora, porque as promessas de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva ao longo do tempo. Então, Deus se revela o quê? Pai dos órfãos. Então, é Deus. Então, quando a gente olha lá para o Salmo 27:10, é o que ele está falando. Se meu pai e minha mãe me abandonar, eu tenho a certeza que o Senhor não vai me abandonar. Então, Deus não vai nos rejeitar como os nossos pais naturais nos rejeitaram. Então, eu também tenho uma experiência muito assim, quando a gente vai passando o tempo, a gente vai lembrando de certas coisas que vai acontecendo com a gente, e aconteceu na infância, mas isso é para Deus estar transformando a gente, as nossas emoções, curando e nos libertando de alguns males. Eu lembro que quando eu era criança, meu sonho de consumo era ter uma bicicleta, porque a bicicleta estava no auge, né? Você ter uma bicicleta há 30 anos atrás, 35 anos atrás, era artigo de luxo você ter uma bicicleta. É verdade. Eu só fui ter uma bicicleta minha, eu só fui ter uma bicicleta minha, eu já tinha 40 anos. Tadinho. Verdade, né não? A minha bicicleta é agora. Minha. Coitada. Lá em casa tinha bicicleta, mas minha só fui ter uma agora. Pobre. Mas tudo bem, mas continue sua bicicleta. Ai. Mas continua. Aí, meu sonho era ter uma bicicleta. E meu pai, eu lembro que ele me prometeu que ia me dar uma bicicleta. E eu ficava sonhando com aquilo. E um dia ele apareceu com uma bicicleta lá. E eu andei, eu fiquei feliz com a bicicleta. E, nossa, eu sonhava com a bicicleta. E eu fui dormir, no outro dia eu fui procurar a bicicleta. Cadê a bicicleta? A bicicleta não estava no quintal. Aí eu fui perguntar onde que estava a bicicleta. Aí ele falou assim, não, meu filho, a bicicleta não era nossa, não. Eu apanhei emprestado com o menino e trouxe para você. Mas ele não disse que não era para você, não. Ele disse que era disse. Emprestado, não. Aí o que acontece? Aquilo ali eu chorei tanto. Uma frustração, né? Foi uma frustração muito grande. E gerou, né? Gera uma ferida assim, emocional na gente, que a gente só vai perceber quando a gente está velho. Os efeitos danosos que isso causa na nossa vida. Então, quando a gente tem que procurar ser o mais zeloso com as emoções dos nossos filhos. Por isso que a Bíblia diz, pai, não aborreçam seus filhos. Quando ele está falando de aborrecer, está falando de respeitar, não ser violento nas emoções dos filhos, tratar com cuidado, com carinho, porque o que a gente plantar agora na vida dos filhos vai surtir um efeito lá na frente amanhã, quando ele tiver os seus próprios filhos, entendeu? Então, isso é dessas feridas que Deus precisa tratar. Como que eu consigo superar essas coisas? Porque é essa visão que eu quero passar para vocês, entendendo que os nossos pais terrenos, eles são imperfeitos, e se eles fizeram isso com a gente, é porque também foi feito com eles. Então, a gente precisa entender isso. E entender que Deus, ele é o nosso Pai. Apesar do nosso Pai terreno ser imperfeito, o nosso Pai Celestial, ele é perfeito e ele nunca vai nos abandonar. Não tem estrago na nossa alma, não tem debilidade emocional, não tem cura que Deus não possa fazer na nossa vida. Amém? Que Deus possa estar transformando a sua vida através dessa palavra que hoje está sendo ministrada. Eu vou repetir para você, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não há problema emocional na sua vida, amém, não há cura emocional na sua vida que Deus não possa restaurar. Mesmo que seus pais terrenos sejam imperfeitos e falharam com você, Deus não vai falhar com você, amém, porque Ele é perfeito. Amém? Amém? Receba isso para a sua vida. Amém. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele quer estender esse nível de restauração que é muito importante na nossa vida. Então, Deus não vai consertar o que ficou para trás.
Deus vai restaurar o que daqui para frente vai ser construído. E é isso que a gente precisa entender. E o interessante do Evangelho de Cristo não é que o que aconteceu vai ser apagado, mas você recebe de Deus um entendimento da paternidade, da revelação da paternidade de Deus, que aquilo supre aquele vazio, supre, né? Dentro das suas necessidades, ele vai suprindo, ele vai transbordando dentro de nós a presença dele e vai nos ajudando a superar, né? E a alcançar esse propósito. Eu queria falar também, que não está aqui, falar sobre um ponto do avivamento. Porque fala-se muito hoje avivamento, é claro, é real, tudo que se fala, tudo é verdade. Mas às vezes eu sinto falta, Fábio, eu sinto falta. Eu falo assim, eu sou profeta pequeno, né? Então às vezes as pessoas não levam muito a sério, não. Mas eu sinto falta da linguagem restauração familiar nos avivamentos. Por quê? E essa restauração, porque é uma restauração mais lenta, Fábio. Porque Deus restaura um pouco numa geração, não tem? Depois restaura um pouco em outra geração. Então, se é tríplice a restauração espiritual, alma e corpo, numa geração Deus faz uma obra espiritual, em outra uma obra emocional, em outra uma obra física, até, gente, que se chegue num avivamento sólido, num avivamento que as pessoas estejam emocionalmente prontas, fisicamente, porque tem que ter força, tem que ter santidade, então tem que ter força espiritual. Tem que ter estrutura emocional, queridos, para entrar num avivamento, tem que ter estrutura emocional. Porque junto com o avivamento, a gente sabe, vem perseguição, vem problemas. E tem que ter estrutura física. Uma igreja que vive debaixo não tem estrutura física, de glutonaria, tá lá na Bíblia, não tá? Tá escrito na Bíblia. Debaixo de glutonaria, de obra da carne, né? De tantas, não tem condição física, não cuida da sua saúde, não consegue ainda ter um cuidado tríplice. Porque é difícil, né? A gente tá aqui, ó. Eu falo com o Fábio, vamos caminhar, vamos pra academia. É fácil? Não. Não é, não. Então, você buscar uma restauração. Às vezes a gente valoriza muito o espiritual, então fica mais ou menos esse desequilíbrio. Então, um avivamento genuíno, ele passa pela restauração da família nesse tripé. Pelo menos, queridos, não é que vai ser perfeito, mas pelo menos uma base, né? Isso. Aquela base que vai sustentar. Então, avivamento, ele vem com consolidação de gerações, no meu ponto de vista. E a família, ela tem essa importância aí. Se nós hoje começarmos a negligenciar a nossa família, nós vamos comprometer o nosso relacionamento com Deus. E eu tenho ideia dos desdobramentos que isso vai causar na nossa vida. Porque o que tem de gente que não está nem aí para a família e ele fala assim, não, sou eu com Deus, eu me relaciono com Deus, e família para ele coloca em terceiro, em segundo plano, vai se enrolar, porque o que a Bíblia preza e a própria palavra de Deus diz que nós temos que cuidar da nossa família, porque se nós não cuidarmos da nossa família, a Bíblia diz que o Senhor não vai nem ouvir as nossas orações. Quem é a família nossa? A esposa, os filhos. Então a gente precisa entender isso. E Paulo, instruindo a Timóteo, ele vai muito mais além. Se o camarada que almeja o episcopado não for capaz de cuidar da sua própria casa, está falando de família, ele não tem condição nenhuma de cuidar da casa de Deus, ou seja, tratar dos aspectos espirituais da casa de Deus. Então, aqui no livro de Mateus 7:11, Jesus ele faz aqui uma distinção do pai terreno com o pai celestial. Ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Claro, porque ele está fazendo essa distinção. Ele está dizendo assim, olha, os pais, vocês que são imperfeitos, vocês que são problemáticos, vocês conseguem dar boa dádiva aos filhos de vocês, imagine a Deus que é perfeito, que tudo pode, que é superior a vocês. Quanto
que quantas coisas boas ele não dará a vocês se pedirem. Então Jesus está fazendo um paralelo aqui do Pai terreno com o Pai celestial. Então Jesus está dizendo que como Pai, Deus ele é muito melhor. Sim, sim. Então Deus é bom e é um Pai perfeito. E a gente precisa entender isso. E a gente sabe que hoje nós vemos pessoas, porque esse relacionamento familiar foi comprometido, dos pais com os filhos, muitas pessoas hoje têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de arrumar emprego, porque ficam receosas em obedecer a patrão, chefe, se tornam rebeldes, não respeitam ninguém, vivem debaixo de rebeldia. E dentro da igreja a mesma coisa, as pessoas vêm muito feridas do seio das suas famílias, têm dificuldade em perdoar, elas não perdoam os seus pais pelas coisas que eles fizeram, e quando chega dentro da igreja vai ter pessoas imperfeitas também, cheias de problemas, têm dificuldade de perdoar, não querem se relacionar com ninguém, por quê? Com medo de ser ferida. Mas, na verdade, ela perdeu a capacidade de entender que as pessoas são imperfeitas, têm defeitos e que nós precisamos, se a gente quiser ter um relacionamento saudável com as pessoas, nós vamos ter que aprender a perdoar uns aos outros. A família, ela precisa fazer o seu rol de juízo de valores na palavra. Muitos filhos hoje também, Fábio, têm dificuldade de lidar com a autoridade, não só por falta da autoridade na família, mas porque tem pai e mãe, mas os pais estão tão inseguros nessa pós-modernidade de como corrigir, como impor, como fazer, que aí eles não conseguem. Quando eles chegam em qualquer lugar que aperta eles um pouquinho, eles não conseguem por falta dessa referência de disciplina dentro da casa, muitas vezes casas cristãs. Então, as famílias cristãs, elas devem pegar a Bíblia. Não é só no pedaço, como você falou, pais, não irritei vossos filhos, né? Não. A família cristã tem que aprender a ler a Bíblia toda e entender o contexto da Bíblia para ela ficar segura, se ela confia em Deus. Se Deus é um pai bom, deixou seu testamento, não é isso? Deus é um pai bom, deixou a sua palavra para nos ensinar como viver. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar que se eu viver daquela maneira, eu vou ter o fruto, eu vou ter o resultado. Então, por isso que, né, o justo vive da fé. Você precisa confiar. Que muitas vezes, se você às vezes for mais rígido com seu filho, a sua casa tiver mais disciplina, você disser não, falar que você, né, é um pai muito rígido, tal, confia na palavra. Se a sua motivação for amor, se você ouvir o Espírito Santo, confia, vai dar certo. Porque hoje muitos filhos estão se perdendo, porque os pais não vão atrás. Olha só. Eu sei que tudo tem um limite, o Espírito vai guiar. Mas não tem esse negócio de criança. Hoje em dia, criança de 13 anos, os pais não têm força para manter a criança dentro de casa, não. Eu vi um testemunho de um pai, pastor, que ele falou que o filho dele foi criado dentro da igreja e ele sempre procurou ser um bom pai. E o filho se descambou para o lado do homossexualismo, decidiu ser homossexual, assumir, né, a sua identidade. Né? E o pai ficou tão triste com essa decisão do filho porque ele não entendia por que isso aconteceu. Dentro da nossa visão cristã, nós temos uma visão formada sobre essa questão. E ele não entende e começa a se culpar. Onde foi que eu errei? Onde que foi que eu falhei? E ele ficou orando ao Senhor e um dia o Espírito falou com o coração dele e ele falou que o Espírito disse assim para ele: apenas ame o seu filho, apenas ame. E foi o que ele fez. Ele começou a amar o filho mais do que ele amava, ele começou a esboçar sentimentos assim, mais consistentes na vida do filho, carinho, amor. Ele amou tanto o filho, ele se dedicou ao filho, ele ia nas ruas onde o filho estava se prostituindo, ia lá, abraçava o filho e falava assim: olha, eu quero falar para você que seu pai te ama, apesar de você ter decidido viver da forma diferente do que ele acreditava, mas eu te amo. Eu abraçava, chorava, orava para o filho. Ele falou que ele começou a ter essa atitude, o filho dele foi tão constrangido pelo amor do pai
que o filho falou, mudou de vida. Se converteu ao pai, né? Se converteu ao pai. Ao coração do pai. E uma coisa que a pós-modernidade quer é trazer esse rompimento emocional. Porque se converter ao pai, se converter aos princípios familiares, faz o jovem retroceder. Isso. Faz ele voltar à sua essência. Como o filho pródigo, ele volta. Não, eu escolho essa essência. Então é fundamental que haja a essência, haja o princípio. Ele sabia qual era o princípio de vida do pai, mas o pai também decidiu, né, pelo Espírito, transbordar esse amor na vida do filho, apesar do filho ter uma vida diferente da qual ele achava correta, né? E houve ali esse mover do Espírito, né? Essa conversão de coração, de geração. Então ele conseguiu, esse jovem, né, retornou para o lugar ali onde, né, a família, onde o propósito de Deus para a família, da forma que a gente entende, né, foi consolidado. Então ele conseguiu fazer essa conversão. Então essa quebra, essa ruptura com pai, com mãe, quebra a possibilidade da volta. Isso. Queridos, porque o filho sempre pode voltar. Isso. Então esse filho ficou tão constrangido que ele estava envergonhando o pai de tal maneira, mas ele falou assim, meu pai não merece isso. E ele abriu mão do que ele desejava, ele abriu mão daquilo que ele achava certo. Ele literalmente ele pregou a carne dele na cruz e voltou para casa, né, do pai. Voltou para casa restaurado. Simplesmente porque o Espírito Santo falou com esse pai, apenas ame o seu filho. Então, hoje a gente tem uma grande dificuldade dos pais entender isso. Geralmente, os pais querem, quando o filho ele se desvirtua pelo mundo, a gente quer brigar, quer bater, quer tentar porque, como eu disse, no braço da carne. Tudo tem um tempo, né? O filho precisa, a gente tem que saber a idade, né? Tá aí, filho de 15, 16 anos, sai à noite, não sei o que, os pais não têm mais controle, porque isso começa ali com 10, 12 anos, é normal, deixa, não sei o que, e aí perde. A gente está falando de filhos que já estão com sua autonomia e os pais precisam respeitar isso. E a gente vai ver isso na própria palavra de Deus, Jesus fazendo a figura do filho pródigo e a figura do pai, que é o próprio Deus. Então ele amou o filho até as consequências. Quando o filho desistiu, viu que lá fora, dentro de casa era melhor do que acontecia no mundo, resolveu voltar. E o que o pai fez? Criticou? Não. Pelo contrário, recebeu de braços abertos e ainda fez uma festa com o retorno do filho. Então é esse modelo de família que Deus quer para nós. Porque a família, ela é importante para nós. Se ela é importante para Deus, porque ela é importante para nós. Eu lembro também quando eu li o livro de Cote, Avivamento do Ordem Novo, Restauração Familiar. Eu já até indiquei esse livro aqui para algumas pessoas comprarem. Foi um livro que me ajudou muito na restauração da minha alma e da minha vida familiar. E Cote, ele fala que uma vez ele foi para o hospital devido a uma gripe muito forte e ele estava na recepção esperando a ser atendido. E de repente entrou um jovem numa maca com um corte muito grande na perna. E aquele corte jorrava sangue, porque tinha cortado alguma artéria, e aquele jorrava, que sujava as paredes. E aquele jovem, a única coisa que ele ouvia aquele jovem falar era o seguinte: por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E quando o Cote foi procurar saber o que tinha acontecido, segundo informações, que aquele jovem, numa desavença com seu pai pegou um facão e arremeteu sobre a perna dele e cortou. E quando ele estava falando assim, por que ele fez isso? Ele estava falando do pai. Por que o meu pai fez isso comigo? Por que o meu pai fez isso comigo? E Cote, naquele momento, ele observou que a ferida emocional doía muito mais do que o corte físico que ele tinha sofrido por causa do facão na sua perna. Então, o que isso nos mostra? Que as feridas emocionais causadas por alguém que a gente ama, por alguém que a gente tem como herói, dói muito no nosso coração, na nossa alma. É uma dor tão imensa, mas tão imensa, que quem sente essa dor não tem capacidade de mensurar. A gente só externa através das nossas más atitudes.
E eu volto a repetir, meu irmão, assim como Deus curou minha vida, não tem enfermidade na alma que Deus não possa remover da nossa vida. Deus quer restaurar a nossa visão familiar, Deus quer restaurar a nossa forma de enxergar a família, porque se essa visão for restaurada na nossa vida, nós vamos compreender quem Deus realmente é. A nossa visão de quem é Deus vai ser restaurada. Por isso que a prioridade de Deus é que a visão familiar seja restaurada. Porque essa visão sendo restaurada na nossa vida, nós vamos conseguir enxergar Deus da forma que realmente Ele é. Então é isso que Deus quer fazer. Deus Ele quer fazer na nossa vida é preencher esse vazio causado pela ausência de amor, carinho e atenção dos nossos pais. E é isso que Ele quer fazer. Por que nós temos essas lacunas abertas? Por quê? Por causa do ambiente familiar, que é um ambiente familiar imperfeito, cheio de falhas no qual a gente vive. Nós fomos criados, irmão, num ambiente imperfeito, então cheio de falhas, e a gente precisa entender isso. Não adianta reclamar, a gente precisa entender. E a gente precisa mudar agora acerca da visão bíblica. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10, o autor ele começa a trazer a visão do pai daquela época, o pai terreno, e fazendo um paralelo do pai terreno com o pai celestial. Ele fala assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Por que melhor lhes parecia? Porque eles iam tentar dar o melhor, eles não iam conseguir dar o melhor deles porque eles eram imperfeitos. Então ele está dizendo assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, eles tentavam fazer o melhor. Então ele está fazendo essa comparação do pai terreno. Por mais que o pai terreno ele tente nos amar, ele sempre vai deixar uma falha. Então ele diz, Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quem está dizendo, olha, o pai de vocês, por mais que ele se esforce, ele vai falhar. Mas Deus, ele em toda disciplina, ele vai fazer com que nós sejamos participantes da sua santidade. Então é quem que vai nos ensinar? O próprio Deus, através da sua palavra. Alguns de nós tivemos pais que falharam com a gente, porque eles também tiveram pais o quê? Que falharam com ele. Então ninguém pode dar o quê? Aquilo que nunca teve. Então a decepção, ela é proporcional à expectativa. Então a gente sempre deposita uma expectativa positiva nos nossos pais. Isso é normal, né? E isso é normal. Então existe esse paralelo. Quanto mais expectativa, a decepção também vai ser o quê? Proporcional a essa expectativa. Então, quando nós éramos crianças, nós esperávamos muito dos nossos pais. É o caso que eu contei da bicicleta. E eu criei uma expectativa tão grande que a minha frustração ela foi proporcional à minha expectativa. Mas por que isso acontece? Quando essas expectativas elas não são correspondidas, nós entrávamos em crises emocionais irreparáveis. E a gente precisa entender isso, porque se entrar alguém aqui agora, ou dentro da igreja, e começar a nos xingar, falar mal da gente, a gente pode até ficar um pouco bravo, a gente pode até dar risada, soltar uma piadinha, mas não vai nos ofender tanto como se um pai ou uma mãe direcionasse para a gente de uma forma mais áspera. Por quê? Porque no que está na rua, a gente já espera o pior, mas no que está dentro de casa, a gente espera o melhor. Então a gente cria uma expectativa muito grande com os nossos pais. Por isso que nós vamos ver muitas pessoas frustradas com os pais. Por quê? Porque cria uma expectativa muito grande na vida dos pais. E Davi, ele uma tentativa de explicar isso. No Salmo 55, versículo 12 a 44, ele diz o seguinte... 12 e 14. 12 e 14. Salmo 55, 12 e 14. Ele fala assim, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ele está dizendo o quê? Que o que estão de fora da casa dele, os inimigos, o que ele espera de um inimigo? Ódio. O que ele espera de um inimigo? Afronta. Então é algo que ele já sabe o que ele esperar. Então não é isso
que vai trazer dano emocional para ele. Mas ele diz, mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então ele está falando o quê? De pessoas que eram distantes dele e pessoas que eram íntimas dele. Então ele faz esse paralelo. As pessoas que são distantes a ele, quando ofendia ele, não traziam o mesmo impacto que quando um amigo que ele confiava, no qual ele criava expectativa, frustrasse ele. Então ele está dizendo que a dor de um amigo que é próximo vai me trazer muito mais dano, muito mais frustração do que uma pessoa que está longe. Então por isso que geralmente a nossa mágoa ela está canalizada dentro da nossa casa, porque é da onde a gente mais espera e cria expectativa. Então tem muita gente também que quando se casa, ela cria uma expectativa no outro, né? Nós tínhamos muito isso quando a gente casou. Ah, ainda tem, tô cheio de expectativa ainda. Um cria expectativa no outro de uma tal maneira, achando que o outro vai atender essa expectativa. Meu irmão, se você quando é solteiro, não conseguiu resolver os seus dilemas, as suas expectativas, não vai ser casado que você vai resolver esse problema. Aí você falou a coisa certa, né? As suas expectativas. O problema não é ter expectativa. O problema é em cima de que essa expectativa está construída. Quais são os parâmetros que eu estou usando para essa expectativa? Então, eu tenho a expectativa que cada dia, né, meu marido se torne mais um homem semelhante à altura do varão perfeito e que eu também. Porque, olha, eu tenho expectativas, né, para ele, mas a gente tem que ter para a gente também, né? Porque a gente gosta muito de ter expectativa para o outro. O que eu espero do outro? Mas o que eu espero de mim mesmo? Então, aí, quando eu tô falando de pessoas que, tipo assim, não tiveram uma experiência muito boa com seus pais e eles entram no casamento colocando uma expectativa que eles não tinham no outro para que seja correspondido. Geralmente, o marido entra no casamento contando que a mulher vai suprir as expectativas que a mãe dele não fizeram. São dois pontos, né, Fábio? Tem aquele que entra no casamento que não teve e quer achar no casamento. E aquele que teve e quer achar a mãe na esposa e quer achar o pai no marido. Ou quer que a mulher seja melhor do que a mãe. E ao inverso, às vezes a mulher, ela não teve uma experiência muito boa com seu pai e ela quer extrair do marido uma expectativa que o pai dela não deu para ela, mas que o marido supra essa necessidade. Não vai dar certo, porque no casamento é o ambiente onde mais se revelam as falhas. Nós são pessoas diferentes, com criações diferentes, que viveram em tempos diferentes. Então, isso vai dar o quê? Vai dar problema. Então, a gente precisa, em Deus, procurar amadurecer para sanar essas ideias. Saber que o marido não é pai e nem a mulher é a mãe. E que somos imperfeitos. E uma das coisas para um casamento se manter de pé é perdão. Se não houver perdão no seio da família, essa família vai sucumbir como qualquer outra que não tenha perdão. Então, a chave do sucesso de uma família está aberta ao perdão e ao diálogo. Então, a gente fica buscando essa satisfação no outro. E eu quero dizer para você que a nossa fonte de satisfação, ela tem que ser buscada em Deus. Principal, né? Principalmente em Deus. A nossa expectativa, todas as nossas expectativas têm que estar em Deus. Mas eu ainda tenho expectativa em você. Atrapalhei, você vai pegar de novo, hein? Não fica pensando que eu não tenho expectativa em você, não. Não, eu estou falando de expectativa no âmbito familiar. Agora, as expectativas como marido e como mulher, isso tem que ter. Agora, não é querer substituir algo que ela não teve com os pais, ou ele não teve com os pais, no relacionamento. É claro que eu crio expectativa em você como minha esposa e você vai criar expectativas boas de mim como marido. Já é outro tipo de expectativa. Não é aquela expectativa doentia. E da minha felicidade depende de você, que você, né, coloca ali toda aquela frustração em forma de expectativa no outro. Mas vamos adiante que está dando hora de acabar. Não teve live sexta-feira, então nós estamos dobradinha hoje. Então, a nossa fonte de satisfação tem que ser buscada em Deus.
Se você tentar buscar a sua expectativa, a sua satisfação em qualquer outra coisa, principalmente no homem, você vai se frustrar e vai se frustrar feio. Então coloque, deposite toda a sua esperança no Senhor, toda a sua satisfação no Senhor, porque Ele tem aquilo que o homem natural não tem, Deus tem para dar, porque Deus é suficiente em tudo, até em nos surpreender na nossa expectativa e na nossa satisfação. O único que podemos depositar toda essa expectativa é um Deus que nunca falha. Meu irmão, Deus não falha, Deus não cansa, Deus tem toda a força. Aquilo que nós não temos, Deus tem de sobra para nos dar. E é dele que nós vamos extrair força, é dele que nós vamos extrair alegria, é dele que nós vamos extrair esperança, é dele que nós vamos extrair a nossa satisfação, é o prazer. Quando a gente fala assim, o meu prazer é o Senhor. Por quê? Porque a carne, ela sente prazer em quê? Em pecar. Então, quando a gente fala que o Senhor é o nosso prazer, a nossa satisfação, porque aquilo é uma troca. Em vez de você satisfazer a sua carne com comida, com prazeres carnais, você vai trocar essa satisfação carnal por a satisfação em Deus. E Ele vai te suprir em todas as coisas. Quando você se encher de Deus de uma tal maneira, você não vai sentir falta de nada, nem dos aspectos carnais, porque você vai estar tão cheio de Deus que você vai estar satisfeito de tudo. Então, a chave não é você achar um passado de dor, mas permitir um presente de cura. Então não adianta ficar olhando para trás tentando consertar o passado. Olha para frente, olha num futuro de cura, que é o Senhor Jesus através da sua palavra. No Salmo 147:3 está escrito assim: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. O segredo, meu irmão, é da vitória, é se quebrantar diante do Senhor. Um coração contrito, ó Deus, não resistirá. Meu irmão, é chorar na presença de Deus. Fala assim, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade em mim mesmo, Senhor, de achar cura e restauração e resposta para a minha vida. Mas eu me coloco diante de Ti e busco aquilo que eu não tenho condição. Eu vou extrair do Senhor aquilo que eu não tenho. Toda a força, todo o poder, toda a glória. É Deus que vai fazer isso, meu irmão. Busca o Senhor. Por isso que nós estamos vivendo um tempo de restauração com o Senhor. Deus quer restaurar a família, porque restaurando a visão familiar, a nossa visão em relação a Ele vai ser restaurada. E quando isso acontecer, nós vamos se achegar mais a Deus, nós vamos mergulhar na presença de Deus e vamos vivenciar e viver coisas, experiências extraordinárias na presença do Senhor. Um avivamento jamais visto no Brasil, porque nós precisamos de famílias consolidadas na palavra, famílias restauradas, famílias que buscam a cura no Senhor. E hoje nós temos informação. Cada dia é Deus que permite a informação, é Deus que permite o conhecimento. Então, cada geração tem mais informação. Então, hoje nós como famílias devemos buscar informação saudável, informação que estão pautadas nos princípios bíblicos, para poder dar um ambiente cada vez mais saudável para os nossos filhos, saudáveis na palavra, no espírito, na alma e no corpo, para que o avivamento venha e fique, não seja um avivamento numa palha, mas que seja avivamento em pessoas que têm consistência, que o fogo permanece por muito tempo. Então, meu irmão, para a gente encerrar, deixe Deus preencher as suas lacunas emocionais. Deixe Deus, através da sua palavra, remodelar a sua visão de família. O que nós precisamos e seremos ser restaurados da visão correta de família através da palavra de Deus. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus para que a gente possa ser restaurado, para que a nossa visão familiar seja restaurada e a gente venha viver um tempo sobrenatural com o Senhor. Mesmo que os nossos pais, terrenos, venham nos abandonar, mesmo que a nossa mãe venha falhar, mesmo que o nosso pai venha falhar, o Senhor não vai falhar com a gente, porque Ele é um Pai perfeito. Deus é um Pai bom e é um Pai perfeito. Amém. Que através dessa palavra hoje, a sua concepção da visão familiar seja mudada e restaurada, e você venha viver um novo tempo na presença de Deus. Amém. Amém? Vamos orar, pastora? Amém.
Então, eu vou dar a oportunidade de você orar, abençoando. Obrigada pela oportunidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agora colocamos diante de Ti todas as famílias aqui representadas. Senhor, as famílias não são perfeitas. Muitas famílias não têm a presença de um pai. Muitas famílias são os avós. Muitas famílias são mulheres criando seus filhos sozinhos. Mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor é o pai do órfão, da viúva, da abandonada, da solteira, da divorciada. O Senhor é o pai. O Senhor é o nosso Criador. E o Senhor tem cura para os nossos filhos, para as gerações. O Senhor tem cura para nós. Não importa a nossa idade, as dores que nós vivemos na nossa família, as faltas ou o excesso, não importa. O Senhor é o Deus que cura, Pai. E nós colocamos agora cada família representada diante de Ti, Pai, porque Tu és a fonte de vida. Senhor, que a Tua palavra seja o centro agora dessa casa, dessa família. Que esse pai, essa mãe, esse responsável, essa pessoa que está ali responsável, segurando essa família, tome agora a palavra de Deus como princípio para esta casa, Pai. Porque nós queremos palavra de Deus como princípio para a nação. Mas o primeiro lugar que a palavra de Deus tem que ser princípio é na nossa casa, na nossa família. Que o Teu Espírito Santo guie cada família, porque não tem fórmula mágica, Senhor. Não existe uma fórmula mágica. Cada família tem um desafio diferente. Mas o Teu Espírito Santo nos capacita, Pai. Então capacita agora esse pai, essa mãe, essa avó, esse tio. Capacita agora esse filho. Capacita, Pai, que haja cura nos corações. Que haja restauração nas gerações, Pai. Para que haja um avivamento sólido. Então o Espírito de Deus virá e converterá, trará de volta os princípios, os filhos que estão perdidos, Pai. Porque o Senhor pode. Não há geração perdida que o amor paternal não possa restaurar, Pai. E esse amor vem de Ti, Pai. Então que esse amor seja expressado através da nossa vida, das nossas famílias e da Tua igreja a esta geração. E que eles possam voltar para casa, que eles possam voltar para Ti, Senhor, e serem restaurados pelo Teu amor. Que a Tua bênção, que a Tua misericórdia esteja sobre cada família. Que haja um Shabat, um descanso em Ti, porque o Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas. E o Senhor está sobre o controle de tudo, Pai. Muito obrigada por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.